Todo mundo está com o livro, né? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Glória a Deus. Vamos ficar à vontade. Vamos começar com a oração. Soberano Pai, eterno Deus que está no céu, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, ó Pai, exaltamos, ó Deus. Porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede, porque assim nos descreve a tua palavra, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Esse é o nosso anelo, esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, meu Pai, é de crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ser conosco, ó Pai, nos abençoe, ó Deus, nesta noite, pelo conhecimento da tua santa e bendita palavra. Nós assim oramos e te rendemos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, bom, chegou o grande dia, né? O dia esperado o início do nosso curso teológico. E já de antemão aí, vocês já estão aí, né? Em mãos com o material, o primeiro módulo, né, o módulo 1. E nesse módulo 1 do curso básico, vocês podem ver que nós vamos encontrar aí, logo na capa, aí nós vamos encontrar, né, 5 matérias. Quais são elas? Educação cristã, que nós vamos iniciar a nossa jornada hoje, tá? Hamartiologia, que é a doutrina sobre o pecado, um tema importantíssimo das Escrituras. Vamos falar de missiologia um pouco, claro, que é a doutrina das missões. Claro que não com tanta intensidade como nós falamos no curso Formando Missionário, porque foi 3 meses tratando de um único assunto, mas nós vamos ver algumas questões muito importantes sobre missiologia. Pneumatologia, uma doutrina essencial, que é a doutrina do Espírito Santo. E, para encerrar o nosso módulo 1, vamos falar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Vamos falar sobre arrebatamento, volta de Cristo, milênio, grande tribulação, anticristo, enfim, uma série de assuntos aí que nós vamos tratar na escatologia. Então, estou apresentando o material para vocês. Outra coisa muito importante aí que eu quero falar para vocês é o que está aqui, ó, na contracapa aí, ó, como estudar este livro. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui, ó, na contracapa aí, não tem numeração de página não, mas deve ser a página 6, tá? Tá aí, ó, antes do módulo 1, tá? Curso básico, tá? E como seria bom a missionária Adriana e Manita sentar junto, porque até agora não chegou os irmãos, vai usando aí, Manita, só depois a senhora devolve, porque o da senhora tá parinha ainda. Então, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na página 6, ó. Como estudar este livro? Então tem informações aí preciosíssimas, tá, irmãos? É porque ele não tem número de página, tá? Tá na página 6, tá? Depois é só você ir contando aí. Você vai contando, ó. Você vai contando uma, na segunda página você vira e aí tá aí, ó. Como estudar este livro? Isso é muito importante, tá? É uma metodologia, tá? Primeira coisa, busque sempre a ajuda divina, ou seja, antes de estudar, irmãos, ler a Bíblia, é sempre bom tirar um curto período de oração. Nós temos que entender que o maior intérprete das Escrituras é o Espírito Santo de Deus, e ele nos ajudará na compreensão das Sagradas Escrituras. E aí alguns materiais que é importante os irmãos terem em mãos. Claro, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, tá? Muito importante. Eu aconselho os irmãos terem a Bíblia pelo menos em 2 ou 3 versões diferentes. Geralmente você vai tem um lugarzinho para a senhora aí, irmã? Ou não tem? Tem aqui do ladinho do irmão que o pastor Marcelo aqui. Aí acompanha com ele. Geralmente, por exemplo, a gente vê na casa de alguém, tem lá 4, 5 Bíblias, mas é tudo da mesma tradução, tá? Então, é importante que os irmãos, quando for comprar a Bíblia, observa isso aí, tá? Por exemplo, já tá logo na contracapa aqui, você vai ver, tá vendo? Versão Almeida Revista e Corrigida. Aí é bom os irmãos ter uma Almeida atualizada, uma NVI, que é a nova versão internacional, King James, a nova tradução na linguagem de hoje. Pode entrar, minha irmã. Ah, tá, ok, vai ficar à vontade. Então, meus irmãos, é muito bom ter Bíblias em mais de uma versão.
Outra coisa que é bom os irmãos ter, dicionário bíblico e teológico. Irmãos, se vocês se interessarem por materiais como esse, eu posso conseguir para os irmãos. Depois os irmãos me procuram para saber melhor. Por exemplo, um dicionário bíblico é muito importante na hora que você está estudando a Bíblia. Que descreve personagens, descreve pessoas, descreve lugares. É muito importante a gente compreender essas questões mais a fundo. E um dicionário ajuda muito. Dicionário de língua portuguesa, hoje a gente encontra aí até mesmo as versões online, né, por aplicativo. Um atlas bíblico, né, que trata... Por exemplo, um dicionário bíblico completo, irmãos, ele já vem com atlas bíblico, ele já vem com concordância bíblica, ele é um 3 em 1, tá? Livro de apoio, ou seja, por exemplo, irmãos, toda vez que ele está estudando um assunto teológico, por exemplo, nós vamos estudar aqui educação cristã, né? Nas próximas 5 semanas aí, nós estaremos estudando sobre educação cristã. Então seria bom os irmãos mergulhar mais, ou seja, o livro aqui, ele não tem a intenção de dar cabo ao assunto. É bom os irmãos mergulharem mais para entender. Por exemplo, no final do módulo, eu vou passar um módulo para os irmãos em PDF, né? Versão PDF, não vou dar impresso, porque senão fica um artigo sobre como implementar educação cristã na igreja. Tá? Então, muito bom. Mas, se a gente for para o mercado editorial, existem muitos livros tratando do assunto educação cristã. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, na minha casa eu tenho aproximadamente uns 8 livros que tratam só sobre educação cristã. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim, é claro que não é toda a matéria que os irmãos vão precisar comprar 3, 4 livros. Mas é muito bom, aquele assunto que chama a atenção dos irmãos, mergulha. Irmão, não tem um livro que fala mais, para a gente se aprofundar mais nesse assunto? Tem sim, com certeza tem. De todas as matérias que nós vamos lecionar aqui, tem livros de apoio que vai ajudar você a compreender melhor. Tá? E também, irmãos, é sempre bom os irmãos trazer, claro, um caderninho para anotação. Por quê? Se os irmãos podem reparar folheando o livro aí, o livro não tem espaço para anotação. Às vezes acontece isso, né? Eu sempre gosto assim das editoras que gostam que livros de teologia de escola dominical, que eles deixam aquele espaçozinho para anotação. Você pode ver que o livro não tem. Então, se o livro não tem, o que você faz? Traz o seu caderninho, tá? Compra um caderninho lá, um caderninho igual esse aqui assim, ó. Que é uma agenda na verdade, mas você pode comprar um caderninho lá. É o meu caderno de teologia. E você coloca o cabeçalho, alguma coisa que você achou interessante, você anota, entendeu? Quando você estiver estudando, anota no seu caderninho, eu quero fazer uma pergunta para o professor sobre esse assunto aqui, tá, irmãos? Outra coisa fundamental, lá no nosso grupo, irmão, nós vamos abrir oportunidade para isso. Você, por exemplo, mediante o assunto, você pode lançar uma pergunta lá, se você tiver em dúvida. Meu irmão, sobre educação cristã, de repente a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Aí você lança lá uma pergunta sobre o tema, ou o tema que nós vamos estudar, e aí nós vamos responder. Vamos movimentar o grupo lá, irmãos, para nós irmos enriquecendo no conhecimento, tá, irmãos? Então, a nossa agenda de hoje, irmãos, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre... Ah, tá, e por último, claro, seja organizado em estudar. O que que eu proponho para os irmãos? A partir de hoje, irmãos, ou a partir de amanhã, escolha um horário, reorganize a sua agenda. Eu sei que a nossa agenda é muito lotada, né, irmãos? Os compromissos que a gente tem, trabalho e outras atividades. Mas tira aí 20 minutos por dia. Eu estava outro dia vendo um camarada que ele é especialista nessa área de neurociência, neurolinguística. Ele falou o seguinte: se você dedicar de 15 a 20 minutos do seu tempo, todos os dias, ao assunto que for, você se torna um PhD, ou seja, você se torna bem instruído. Irmão, de 15 a 20 minutos por dia. Eu acredito que os irmãos, mesmo diante de tantas atividades que a gente tem, que eu sei que tem, todos nós temos, você separar aí de 15 a 20 minutos para você pegar o livro, tá? Claro que hoje não teve como, né? Nós vamos fazer uma aula mais centrada no livro, tá? Porque vocês estão pegando material hoje, mas a partir de amanhã eu já vou passar um pouco da agenda da próxima semana, e aí vocês vão começar a estudar, ler os versículos na Bíblia que fala, tá? Conferir, anotar.
Se tiver dúvida, pode lançar. Ah, eu não quero lançar no grupo, porque às vezes os irmãos ficam, tem problema. Vai no meu privado lá, pode perguntar, pode mandar áudio, pode mandar mensagem, pode ligar. Tá, irmãos? A gente está disposto aí para poder ajudar os irmãos, mas vamos mergulhar mesmo. Tá? Eu sempre falo, se você pega um material desse aqui, você está fazendo um investimento que não é barato, não é, tá? Para você lembrar de pegar no livro só quando você vem para a aula, infelizmente o seu aproveitamento vai ser muito pouco, tá? Porque o que aguça o conhecimento é isso, é você ler, é você ir lá e consultar na Bíblia, é você tentar investigar mais, é você fazer uma pergunta, é você tentar esclarecer uma dúvida, é isso aí que vai movimentar, é isso aí que vai mobilizar o conhecimento. Então, meus irmãos, na nossa agenda de hoje, para hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar da introdução, tá? Que está na página 9. Nós vamos falar dos Centros de Educação em Israel, que também está na página 9 e 10. Vamos falar da educação da criança hebraica, que está nas páginas aí 10 e 11, e o dever de educar, que está nas páginas 11 e 12. Então essa vai ser a nossa agenda de hoje, tá bom? Vamos tratar, irmãos, de um assunto de suma importância na teologia. Educação cristã, tá? Então, vamos para a introdução para nós já entrarmos aí no assunto. Fala assim, ó. Seria um erro imperdoável tentar estudar a educação cristã sem antes considerar a educação religiosa que a precedeu, isto é, a educação judaica dos períodos intertestamentário e neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. Neste capítulo, consideraremos especificamente a educação entre os hebreus. Agora, eu peço para você abrir sua Bíblia aí. Vamos, né? Como nós vamos tratar da educação cristã, digamos, da educação religiosa entre os judeus, olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 6, o famoso Shema Israel, ou seja, ouve Israel, né? Está em Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 3 até o versículo 9. Tá? Perdão, a partir do versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 4. Hebreus 6, do 4 ao 9, que diz assim, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. A palavra intimar no hebraico, irmãos, quer dizer falar incisivamente, tá? Diuturnamente. Então, as intimarás aos teus filhos e delas falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio, irmãos, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Depois, pastor, eu vou pegar o quadro que dá para a gente anotando aqui, os irmãos. Isso. Depois a gente pega lá, na segunda parte. Então, irmãos, olha aqui que coisa tremenda. Até hoje, irmãos, eu tenho um livro lá em casa que chama O Manual Mais Completo do Judaísmo. Quando uma criança hebreia nasce, seja homem, seja mulher, dentro da cultura judaica, o homem, o pai, faz o papel de Deus. Olha só para você ver. Ele representa Deus. E a mãe representa a lei. Olha que coisa interessante, irmãos. A mãe representa a lei porque é a mãe que passa mais tempo com as crianças. Então, como a lei é a instrução, a mãe para instruir a criança no caminho correto. É uma coisa linda. E quando essa criança nasce, o primeiro que tem contato com ela não é a mãe, é o pai. É assim na cultura judaica. Nasce, o pai vai lá. E a primeira coisa que ele faz é chegar no ouvido da criança e falar em hebraico, claro, Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E isso ele vai falar para essa criança todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. É por isso, irmãos, que eles são tão arraigados e fundamentados na religião deles. E esse preceito
tem que ser passado para gerações futuras. Ou seja, os cristãos precisam fazer isso também. Os cristãos precisam fazer isso. Isso é um preceito divino, tá? E fala mais, olha, então essas palavras que o Senhor te ordena, que Deus deve ser amado acima de tudo, acima de todos, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, você vai falar delas no cotidiano, deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, ou seja, algo natural, tá, irmãos? O problema é que muitas vezes o culto doméstico dentro de casa vira mais um culto de doutrina do que um culto doméstico. Eles aproveitam o culto de doutrina para corrigir, para poder dar sermão. Não, muitas vezes não é. Apontar o que fez, e aí o culto doméstico fica desagradável. Aliás, se é que famílias hoje ainda fazem o culto doméstico. Mas o culto doméstico é lugar de instrução, de adoração, de trazer à memória dos filhos os feitos de Deus. Se você for ver no versículo 3, na introdução, diz assim, ó, ouve, pois, Israel, e atenta e os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor aos seus pais, na terra que emana leite e mel. Ou seja, os pais tinham a responsabilidade de passar os preceitos de Deus, os feitos de Deus, os atos grandiosos de Deus. E às vezes, irmãos, esses dias eu estava chamando a atenção, né, exortando a igreja. O Senhor me deu uma mensagem em Gênesis 22, quando Deus prova o amor de Abraão por ele, a dedicação de Abraão. E a parte que eu chamei a atenção dos irmãos assim, para essa questão foi quando Abraão está com Isaac. Isaac vira para o pai e fala assim, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, o fogo, e cadê o cordeiro? Ou seja, Isaac, ele conhecia os elementos do culto. Porque o culto a Deus era prestado com aquilo ali. A pergunta é, será que os nossos filhos conhecem, irmãos, os elementos do culto? Os elementos da adoração? Essa é a questão que nós temos. Isso é educação cristã, tá, irmãos? A gente, às vezes, quando a gente fala de educação cristã, a gente acha que redunda somente a igreja. Não, irmãos. Nós vamos falar, claro, que a igreja também, ela tem essa responsabilidade espiritual da educação cristã. Por isso que no final desse módulo eu vou passar para vocês como implantar a educação cristã de fato na igreja. Mas, como nós vamos ver aqui na sequência, irmãos, o lar é imprescindível. Esses dias eu estava fazendo uma reunião, que todo trimestre lá, como eu sou superintendente da escola dominical, eu faço uma reunião com os professores e ouço, né? Irmãos, cada coisa escabrosa. De filhos de crente, irmãos, falar coisas absurdas com as professoras de escola dominical. Coisas absurdas, palavrões, xingamentos. Negócio tenso, irmãos. Difícil, tá? E isso entristece o meu coração, porque às vezes os pais pensam que a responsabilidade de educar os filhos dele espiritualmente é só da igreja. Não é não, irmãos. A igreja coopera. O professor de escola dominical não pode substituir, não. O professor de escola dominical, ele ajuda, ele coopera, mas ele não substitui o pai e a mãe. Irmãos? Então isso é muito importante. Então assim, só para vocês... E outra, irmãos, o que se destaca é que você não vê, por exemplo, em nenhum documento antigo. Por exemplo, você sabia que existe um documento cívico anterior até mesmo à lei de Moisés, que é chamado a Pedra de Hammurabi ou a Lei de Hammurabi, que é um pouco antes da lei de Moisés? Mas no Código de Hammurabi não tem nenhum preceito sobre educar espiritualmente os filhos, nenhum. Só na lei de Moisés é que você vai encontrar esse preceito divino. Ensina os teus filhos, instrui eles. E esse mandamento vem passando, e claro que no Novo Testamento também isso fica bem claro. Quando Paulo, por exemplo, ele fala, criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, e tantos outros versículos que nós vamos ver ainda. Então, prosseguindo aqui na página 9, o segundo parágrafo da página diz assim, ó, todas as grandes ideias associadas com o Antigo Testamento, revelação, profecia, sacrifícios, ritos,
né? E a presença e o poder de Deus e etc. vem dos israelitas, o povo escolhido por Deus. Portanto, essas ideias se relacionam também com com o propósito da educação cristã. Para nós que formamos o novo Israel. Neste capítulo, consideraremos 4 áreas específicas da educação cristã entre os hebreus. Estas áreas têm um valor e medida que procuramos desenvolver uma compreensão bíblica da educação com o propósito de relacioná-la com os nossos conceitos educacionais na igreja local. Ou seja, irmãos, aqui é que vem o detalhe. Aqui que está o detalhe. A igreja, ela precisa falar isso. Pai, quem educa é você. Mãe, quem educa é você. Você tem que sentar com o seu filho e falar para ele do poder de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus, para que esse filho, para que essa filha tenha a sua experiência com Deus. Porque, irmãos, é fatídico. Muitas vezes você não vê, as famílias ignoram isso aí. Principalmente famílias que têm filhos ainda na tenra idade. Aí deixa o menino ou a menina horas no celular, horas na televisão. Você acha mesmo que aquele menino, aquela menina está sendo edificada ali? Não está. Pode até ficar quietinho, pode até ficar quietinha, mas não está sendo edificada. Dependendo do conteúdo que está vendo. Então, irmãos, essa disciplina precisa ser mais aplicada. E a igreja, ela precisa proclamar cada vez mais isso. Eu tive, mediante ao que os professores me falaram, eu tive que fazer uma reunião. Porque o que eu fiz? Fui estratégico. No final da escola bíblica, aí o pastor me deu a oportunidade, eu falei. Foi quando eu falei dessa questão de Isaac aí, tá? Depois que ele terminou a escola bíblica, o pastor me deu a oportunidade, me deu 30 minutos para mim fazer uma breve reunião. Eu tive que chamar a atenção dos pais. E eu deixei isso bem claro. Falei, irmãos, a igreja não é para substituir a sua ação. Entendeu? Porque muitas vezes, quando você vai falar, irmãos, muitas vezes não acredita. E eu desafiei, eu desafio os pais. Vai de mansinho. Vai lá, como quem não quer nada, e vê como é que o seu filho está se comportando dentro da classe da escola dominical. Observa lá. Porque às vezes se falar, irmãos, tem pai que defende o filho até debaixo d'água. Pode estar errado tanto que for, mas ele defende. Não, meu filho não faz não. Não, faz. Vai lá e confere. Esses dias mesmo eu estava ministrando numa igreja justamente sobre isso, questão de criação de filhos. E teve um pai que falou para mim, irmão, eu fiz isso um dia. Eu na telha assim, eu falei, eu vou na escola. Quando eu cheguei lá de supetão, ele falou desse jeito, eu cheguei de surpresa e tive surpresa. É verdade, irmãos, porque às vezes a gente santifica os filhos da gente. Que a gente acha que o filho dos outros nenhum presta, mas o nosso está acima de qualquer... Não. É importante, irmãos, quando eu falei isso, que xinga, irmãos. Teve um dia lá com um filho de crente, aquele palavrão horrível com a professora, que a professora ficou até tremendo. Então, irmãos, é uma coisa que tem que ser proclamada. Tem um escritor aí chamado Ave, acho que é Ave, parece. Está no 3º parágrafo aí da página 9, que diz assim, ó, Ave, educador cristão norte-americano, ele diz que uma história verdadeiramente cristã indica através dos tempos o desenvolvimento da educação, que começou com Deus, continuou a centralizar-se em Deus e agora se propaga sob a direção de Deus. Tá, irmãos? A verdadeira ciência, como diz Provérbios, é temer o Todo-Poderoso. E sabe o que eu percebo, irmãos? Que está se levantando uma geração que até está na igreja, até frequenta a igreja, mas vive de maneira como se Deus verdadeiramente não existisse. Vive de qualquer maneira. Faz coisas escabrosas. Tem vocabulário obsceno. Não tem resquício sequer de cristão. Então, a verdadeira ciência constitui isso, em temer o Todo-Poderoso. É o que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Então,
centraliza-se em Deus. Começou nele, como eu falei para vocês, é o primeiro documento que você vai ver, tá? Tendo descrito esse preceito de se temer ao Senhor, de se buscar ao Senhor, de se amar ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, tá? Continua se centralizando em Deus, tá? E, claro, se propaga na direção de Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ver, às vezes, pessoas muito inteligentes, mas que não têm temor nenhum de Deus. Quer um exemplo claro? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Um dos homens que era considerado um dos mais inteligentes, aquele Hawkins, Stephen Hawkins, lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que ele desenvolveu, irmãos, ele não falava, ele era deficiente, mas ele conseguiu desenvolver um dispositivo que através de sensores ele conseguia se comunicar. Só para você ter uma ideia. Camarada hiper inteligente. Mas o camarada, quando ele falava de Deus, parecia loucura o que ele falava. Inclusive, ele chegava a dizer que haverá um tempo que nós tínhamos que ir para Marte, porque a Terra não será mais um planeta habitado, entendeu? Contrariando, por exemplo, o que a Bíblia diz, que a Terra é o único planeta habitado. Irmãos, umas coisas absurdas, eu fico observando, cadê o temor do Todo-Poderoso? Aí você vai ver, lá em Provérbios, dizendo assim, ó, a verdadeira ciência é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você vai ver lá Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, ó, Timóteo, tenha horror da falsamente chamada ciência, os quais muitos professando-a desviam-se da fé. Tá vendo? Então, a verdadeira ciência é temer o Todo-Poderoso. Irmãos, como nós falamos aqui, ó, na página de número 9, centros de educação em Israel. E a primeira coisa que coloca aí é o lar. O lar era e continua sendo a primeira escola de um judeu. Pode falar, pastor. Número 9 aí? Número 9. Nossa, aqui é número 8. Não, pai, esse 8 aí é outra coisa, não? Ah, não, é verdade, é a página. É a página, é verdade. É a página? Então o meu material está diferente de você. Aí tá 9. Você está falando o tempo todo 9, não é que coisa. Então, vamos aí, me ajuda aí, irmãos. Então, deixa eu conferir nesse aqui que não chegou ainda o dono dele, que eu vou conferir aqui também. É isso mesmo, tá vendo? Porque esse material meu aqui eu já veio bem antes, entendeu? Esse material de vocês aí já é uma nova edição. Então, página 8, né? Centros de Educação em Israel, certo? Está me ajudando na paginação aí, tá? Vamos lá. Primeira escola de judeu é lá, irmãos. E outra. É algo rotineiro, tá? Por exemplo, irmãos, só para vocês entenderem aqui, deixa eu passar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Talvez não dá para todos verem a imagem, eu queria projetar na televisão, mas a televisão infelizmente está dando um contato, aí não deu para colocar aí. Salmo 128 é um exemplo claro, irmãos, do que é o dia a dia de um judeu. Tá? Eles se sentam à mesa. Pelo menos uma vez por dia, toda a família se senta à mesa. E se faz orações. E se agradece. E passa a saber o estado. Por exemplo, é claro que o Salmo usa uma linguagem poética, dizendo assim, ó, a sua mulher será como a oliveira frutífera. E os seus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Ou seja, irmãos, era um momento de crescimento, de cuidado. E aí, meu filho, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Essas famílias hoje não tem. Aí cada um pega o seu prato, o seu lanche, um vai para o quarto, o outro vai para não sei aonde, o outro vai para não sei aonde. Irmãos, nós precisamos tomar as rédeas da situação. Sente à mesa. E aí, meu filho, como é que tá na escola? A esposa vira pro esposo. E aí, meu bem, como é que tá no trabalho? Como é que tá no lugar? Isso tudo é cuidado.
Isso traz harmonia, isso traz comunhão, isso traz edificação, isso traz espiritualidade para o lar. Então, por isso nós temos que aprender muito com os judeus, irmãos. Na verdade, esses preceitos estão na Bíblia, mas entre conhecer e praticar tem uma distância muito grande. A gente sabe, mas a questão toda é, eu tenho colocado em prática isso, irmãos? Irmão, se nós formos aqui pegar versículos que fala sobre educação, é muitos. Mas eu peguei o Salmo 128 aqui porque ele é considerado o Salmo da família. E aqui a gente vê claramente o exemplo de uma família judaica. Tá? Por exemplo, irmãos, tanto videira como oliveira eram bênçãos para Israel, principalmente economicamente falando, mas precisava de cuidado. E não existe, irmãos, cuidado maior do que você tentar estabelecer um padrão de espiritualidade dentro do seu lar. Não existe. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz, ele me chamou para conversar, e ele dizendo, irmãos, ele chegou ao ponto de dizer para mim assim, olha o que ele falou para mim. Ele falou com essas palavras para mim: rapaz, eu prefiro viver minha vida espiritual longe da minha mulher, porque se eu estou perto dela, a gente não consegue fluir. Eu falei, meu irmão, sua situação está crítica. Falei para ele. A situação de vocês está crítica. Eu não consigo orar com minha mulher. Eu não consigo. Agora eu estou congregando numa igreja, já está em outra. Irmão, está tudo bagunçado esse negócio, irmão. Mas tem gente que acha que está certo. O que você vai passar para os filhos dessa maneira? Essa desorientação. Está tudo errado, irmão. Eu conheço casais assim, só que eu conheço irmão, assim, mas só que ele tem muito temor, não se separa porque a esposa não quer nada, e ele sai para monte, para coisa, ele sai, ela não quer fazer nada em casa, e ele fala assim, ó, eu não tenho aquela coisa, e a gente, de vez em quando a gente conversa assim, por telefone, ou quando coisa e tal, e ele fala, eu falo, só Jesus tá morrendo, tá hora por vir, e a gente... aí tem que analisar, né, irmãos? Porque tipo assim... mas eu não dou conselho nenhum, talvez eu seja acho uma coisa muito... talvez é uma faca de dois gumes, igual eu falei, por exemplo, para ele. Eu falei, ó, a sua situação tá complicada. Agora, se for para aconselhar, eu preciso conversar com você e com sua esposa. Porque não adianta você ficar conversando só com um, você tá ouvindo só um lado da moeda. Entendeu? Tá entendendo? Você tá ouvindo só um lado. Tipo assim, é igual nesse caso aí. Por que a mulher não quer nada? Porque tem pessoas que às vezes, irmão, eu não estou falando que é o caso desse irmão, não. Tem pessoas que às vezes transpiram uma espiritualidade externa, mas dentro de casa ele é rude, dentro de casa ele julga, dentro de casa ele compara. Tem casal que compara a espiritualidade um do outro. Eu oro mais que você, eu leio a Bíblia mais que você. Entendeu? Tudo isso só atrapalha e não traz comunhão nenhuma. E ainda compromete a questão dos filhos. Tá, irmãos? Por isso que o Salmo 128 é um grande exemplo. Eu quero destacar esse salmo por causa disso. Destacar ele, né? É a família em volta da mesa. É a família compartilhando. É o homem olhando para a sua família e vendo a sua família como uma bênção. Aliás, o Salmo 127 corrobora com isso, dizendo que os filhos são herança do Senhor. Na verdade, o Salmo 127 e o Salmo 128 são salmos que se completam. Fala da felicidade no lar. Olha só, irmãos, que inquietação. O rapaz falou para mim que ele não consegue ficar dentro de casa, que ele não gosta de ficar dentro de casa. Olha a situação que está. Eu estou falando de uma casa que marido e mulher é crente. Não é um lar dividido. Não é um lar em que um é crente e o outro não é. É o lar que os dois são crentes, mas está completamente, infelizmente, fora da casinha. Tá? Então, é muito importante, irmãos, que a gente assimile esses preceitos. E faça do nosso lar um ambiente favorável. Tá? Um ambiente propício. Um ambiente leve. Onde a gente possa compartilhar as bênçãos. Onde a gente possa conversar, onde a gente possa dialogar, onde a gente possa compartilhar as coisas. Infelizmente tem muito lar cristão que está muito longe disso. Muito longe, mas muito longe mesmo disso aí. Tá? Então ele fala aí que o lar, tá,
é a primeira escola de um judeu, tá? Ele fala que a vida verdadeiramente começa na família. Então, o ensino também deve começar ali. Por quê, irmãos? A escola instrui, a casa educa. E há uma diferença muito grande nisso. Há uma diferença muito grande na questão da educação. Educar significa instruir, mostrar o caminho. Aliás, não somente mostrar o caminho. Eu gosto muito de um texto bem famoso das Escrituras, que é Provérbios 22:6. Todo mundo conhece de cor e salteado. Mas a Bíblia não fala lá, instrui a criança o caminho. Instrui a criança no caminho. Há uma diferença muito grande. É difícil você não estar no caminho e querer instruir a pessoa no caminho. Como? Fala, meu. Eu vi um vídeo recentemente, onde um rapaz, no vídeo eu não cheguei a saber se ele era cristão ou não, mas eu acredito que ele era cristão e ele estava entrevistando na rua cristãos e... Muçulmanos? Eu vi esse vídeo. Aí, tipo, ele é confrontador. Quando ele perguntava aos Uhum. cristãos uma passagem da Bíblia, ninguém sabia falar. Uma citação da Bíblia. Nenhuma. Um versículo que fosse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nem esse sabia falar. Não sabia falar um Verdade, esse versículo, vídeo é muito confrontador. um Tá? versículo da Bíblia, mas dizia que era cristão. E aí, depois ele perguntava a jovens muçulmanos e pedia a eles uma parte do Alcorão. Eles citavam praticamente Vários, um atrás do outro. Eu vi esse vídeo. Esse vídeo é interessante. como Né? se eles Eu vi. lessem um capítulo do Alcorão para a pessoa, de cor. Sabe de cor. E outra, uma criança islâmica, irmãos, e judia também, eles recitam capítulos, trechos inteiros, tanto do Alcorão como da Torá. Alcorão, claro, o livro sagrado dos muçulmanos, e a Torá, que é a lei, o livro sagrado dos judeus. E os cristãos, se você for falar isso, se é radical demais, se é religioso demais, não é bem assim, é desse jeito. É dessa maneira, entendeu? É dessa maneira que eles falam. Não, mas não é bem assim, aí você está sendo radical demais, você está sendo religioso demais, está pegando pesado demais. Pega uma criança muitas vezes aí, meus irmãos, de 7, 8 anos de idade, manda ela fazer uma lista dos desenhos, ela fala isso do desenho, fala os personagens tudinho, as histórias tudinho. Mas a Bíblia não. Não, a Bíblia não. Aí pegar pesado, né? Então vamos por esse caminho, irmãos, que eu não sei o que será dessa geração. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Esse vídeo aí é muito confrontador, tá, irmão? É muito confrontador mesmo. Né? Se eu achar ele, se eu conseguir achar ele, eu vou colocar lá para vocês no grupo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Que infelizmente, irmão, reflete isso que nós estamos vivendo. Um nominalismo cristão muito grande. Igual um cantor recentemente aí, mundano, para mim é mundano. Porque conversão para mim, irmãos, traz mudança de vida. Aí falando, agora você é evangélico? Ele fala, não, agora ser evangélico está na moda. Não, mas para muitos é assim, irmãos, é um nominalismo terrível. Fala que é, mas não tem resquício. Não tem. Não tem evidências. Não tem. Pessoas que dizem ser cristão vivem desorientada pior do que qualquer mundano. Porque o nominalismo hoje quase 40% da população brasileira é evangélica. Sim, mas me mostra isso na prática. Escândalos e mais escândalos. Homens que envolvidos com corrupção, envolvidos com escândalos, envolvidos com pedofilia, que é mais recente, agora que explodiu aí. Vocês não sabem, né? O que explodiu recentemente aí, né? De um pastor da CGADB, da CPAD, explodiu aí, envolvido com pornografia infantil. Absurdo, irmão. Então é isso que eu estou falando. Infelizmente o nominalismo é muito grande. Porque entre conhecer... Porque, irmãos, hoje a gente vive essa crise de identidade. As pessoas falam de Deus. As pessoas falam da Bíblia, muitas vezes.
mas não vive isso na íntegra. Não vive. Está longe de viver isso aí. E é isso que vai cada vez mais comprometendo o testemunho cristão, o testemunho evangélico, principalmente entre os não crentes, tá? No último parágrafo da página 8 de vocês, no caso aí, né? Diz assim, ó, na literatura mais antiga não se encontra professores, isto é, especificamente encarregadas da comunicação de fé e educação religiosa das crianças. Pelo contrário, as crianças eram membros participantes de uma comunidade responsável pela vida, na qual a tarefa maior cabia aos pais. Aí. Vou frisar de novo, na qual a tarefa maior cabia aos pais. Caibos. Então, atenta para isso aí. Moisés, irmãos, ele foi desmamado com cerca de 5 anos de idade. Com 5 anos, era? 5 anos. Normal. Até hoje, ele já é assim. O quê? Por que vocês riram? Não, pro judeu não é não. Não, pro judeu não é, até hoje. Tem 2 anos já uma loja. 5 anos de idade. Mas quando Moisés ele viu um egípcio maltratando um hebreu, olha o que ele fez lá. Sabe qual foi o testemunho do escritor aos Hebreus acerca de Moisés? Que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu padecer com o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue entender isso, irmão? E olha que Moisés só viveu 5 anos com sua mãe. Vocês estão entendendo aqui? Com 5 anos, o menino absorveu todos os preceitos. E olha que não havia lei escrita, apenas a lei oral. Porque a lei escrita veio através dele, depois de adulto. Olha só pra você ver, irmãos. Então vocês conseguem entender isso aí? É muito profundo. É muito profundo isso aí e muito reflexivo para nós. De que através disso aí houve uma absorção. Exatamente. Entendeu? Em 5 anos ele sai da casa da sua mãe e vai para a casa de Faraó. E ele nunca se esqueceu da lei do Senhor. Ele nunca se esqueceu dos preceitos do Senhor. Tem a série que fala... Eles tentam retratar a história de Jesus, né? O The Chosen. Uhum. Aí, no início da série lá, quando eles fazem assim, eles estudam muito a parte da história, né? Uhum. Para poder tentar retratar questões da época e tal. E aí, uma das cenas dos episódios lá da série mostra a história de Maria Madalena. Sim. Que na série lá eles mostram ela como se ela fosse uma pessoa perturbada por demônios. Só que aí, na cena, eles mostram, faz parecer que ela tá tendo lembrança dela de infância, né? Do pai dela, lendo não é lendo, ele tinha decorado, né? Recitando, né? Recitando. A tradição oral. Isso, recitando uma passagem bíblica para ela. E aquilo ali, ela quando ela tinha quando ela era possuída, no caso, né? Quando ela voltava assim, aí vinha a memória dela aquela passagem. Uhum. Então aí você tá falando aí da questão de Moisés? Não, da questão da educação, né? Sim, da instrução. Isso. Exatamente. Não sai, irmãos, fica gravado. Por isso que diz, atarás, gravarás. Irmãos, um judeu até hoje, por exemplo, ele faz isso literalmente. Ele pega trechos da Torá e coloca nos umbrais das portas. E quando ele vai sair de casa, ele recita todos os textos. E quando ele vai entrar, ele recita novamente todos os textos. Por isso que fala que fica gravado. Até hoje eles fazem isso. É um negócio bem... Lá na página, deve ser na página... Como está uma menos, na página 9 de vocês aí, lá no primeiro parágrafo lá, tem até uma frase que diz assim, em geral, é isso mesmo? Uhum. Me ajuda aí, irmãos. Ainda é na 8 ainda. Ainda é na 8 ainda? Não, Aqui, ó. Aqui, ó. Finalzinho da 8.
Me ajuda aí, irmãos. Em geral, as mães cuidavam do ensino das filhas e os pais se encarregavam dos filhos. Isso é preceito judaico. Esses dias mesmo, eu estava observando uma sobrinha minha. Aí eu fui lá em casa, não sei o que o Josiane ia fazer. Aí Josiane falou assim, ô filha, você faz... A menina tinha, na época, ela estava com uns 19 anos. Falou, faz um arroz aí. Ela não sabia fazer um arroz. Aí eu te pergunto, essa mãe está preparando essa menina mesmo para 19 anos fazer um arroz, irmão? E não é rico não, tá? Não é não. E a mãe, diga-se de passagem, cozinha muito bem, obrigado. Mas... Não, eu estou falando só de um princípio. E aí? Quer que essa filha vai ter um casamento? É difícil, não. Certamente o marido não vai ser rico. Não vai ter condição de pagar empregada para poder cozinhar. Chegar lá com 19, 20 anos, sabe fazer um arroz? Aí não dá, não. Não adianta. Então é só um preceito. Faz a mesma coisa. Os meninão aí, meus irmãos, forte, não ensina pro menino nada. Deixa o menino viver de qualquer maneira. Não aprende nada. Tá com 16, 17, 18 anos, não sabe fazer absolutamente nada. Mas, pastor, eu acho, eu vejo muito assim, que hoje essas questões aí, vou falar lá no meu serviço. As meninas mais novas, a maioria não sabe cozinhar. Tipo assim, sabe fazer o mal para não passar fome se ficar sozinho. Uhum. Aí, mas o que eu vejo assim é que hoje as pessoas, e isso está dentro das igrejas também, com essas doutrinas que tem hoje no mundo aí, de igual mulher, de feminismo, não sei mais o que, está entrando também dentro das igrejas. E aí os pais, e no caso as mulheres, aí fica o peso maior para as mulheres também, acabam deixando esse tipo de ensinamento lá de fora entrar dentro da casa, trazer para dentro da igreja. E aí as meninas estão crescendo, tipo assim, já é uma lavagem cerebral nas escolas, né? Porque as escolas doutrinam também essas coisas. Exatamente, mas aí o que eu estou falando é que faz a diferença lá. Por exemplo, recentemente eu fui em Barra de São Francisco, irmãos, e eu fiquei maravilhado. Fui na casa de uma família, essa é uma família, você entra dentro da casa, irmão, você sente Deus. A menina delas tem 13 ou 14 anos. Você precisa ver que menina prendada é aquela. Ela teve o prazer de fazer a comida que nós estava lá. Que a gente conhece ela desde pequenininho. Ela fez lá um macarrão, você precisa ver que... E a menina é prendada, irmãos. É o que eu estou falando, é a diferença de um lar. E aí eu conversando com a mãe, com o pai, né com os pais, com o irmão Fernando e com a esposa, a irmã Raquel, eles fazem culto doméstico quase que diariamente. É isso que eu estou falando para vocês, a diferença. É essa a diferença que eu estou falando. É Deus no lar. É a palavra de Deus sendo ministrada. É a comunhão da família. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando isso entra, filosofias errôneas, mundanas, vai vir mesmo. E se prepara que o negócio vai ficar pior. Não vai melhorar não. Não vai melhorar não. Tá? É nós que temos, se nós, irmãos, nos posicionarmos como cristão de verdade, aí é que faz toda a diferença. A questão toda é que nós não se posicionamos muitas vezes. A gente vê as coisas acontecer, nós não acompanhamos. Nós, como pais, às vezes não acompanhamos a vida escolar do filho. Não acompanhamos o que o filho anda vendo no computador, no celular. E aí, quando você tem a surpresa, é tarde demais. Muitas vezes é tarde demais. Entendeu? Esses dias eu estava ministrando na igreja e eu falei, o filho, meus irmãos, lá da parábola do filho pródigo, ele estava perdido dentro da casa do pai. E às vezes acontece isso. Nós perdemos dentro da casa. E não é para perder. Mas é porque falta esses preceitos. Tá? Às vezes é melhor ficar na televisão, vendo jogo de futebol, vendo reality show,
Infelizmente, irmãos, essa é a dura verdade. Do que desligar tudo, vamos abrir a palavra. Aleluia. Vamos orar a Deus. Posso falar uma coisa? O senhor falou aí uma coisa, negócio de negócio de celular, de coisa, mas nem sempre os pais podem regular o celular do filho, não. Eu tive essa experiência. Será que não? E hoje eu estou curado Eu no acho. nome de Jesus. O pastor aí pode falar, e Adriana. O conselho tutelar, quase que eu fui presa por causa disso. A minha filha me levou na justiça e a Por causa de conselho celular? tutelar falou: você acha que você pode olhar, ela já pode coisa, você acha que você ser mãe, você. Mas ela já era de maior? Ela tinha 14 anos. Não, não pode sim. Com certeza Foi, não pode. falou. Não tem conselho tutelar certo. É, Não é sério, na irmãos. época, Mas não, hoje, pastor, passou já. Eu sei. tempo. Mas na época eu sofri muito. eu sei, mas Assim, se fosse hoje, me perdoa, sim. Mas se fosse hoje, eu entregaria na mão do Senhor e eu agiria diferente. Mas naquela época eu sofri muito. eu sei. Mas, por exemplo, irmãos, disciplina, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui ainda nesse módulo, vamos falar sobre disciplina. Disciplina é isso. É você estabelecer, por exemplo, lá em casa, o Daniel. O Daniel ele vai fazer 16 anos agora, que é o caçula, né? Que o mais velho nosso já é casado, né? Graças a Deus, está andando nos caminhos do Senhor, eu glorifico a Deus por isso. Mas o Daniel, por exemplo, ele não tem senha no celular. E eu falei para ele, no dia que você colocar senha, você fica um mês sem o celular. Se você fizer a segunda vez, você fica 2 meses. É bem explicado. Ele não leva celular para o quarto na hora de dormir. Celular carregado na sala, é regra. Antes de eu comprar para ele, você não leva celular para o banheiro, para ficar 2 horas dentro do banheiro dentro do celular. Com o celular, para quê? Vendo o quê? Então são regras que você estabelece e não finge. Mas nunca tinha também não, pastor. A gente vivia fazendo, né, André? Culto doméstico, era todo dia a gente fazia culto doméstico, era campanha. Vivia tudo assim, foi uma surpresa muito grande. Então, é o que eu estou falando. Se você fazendo já tem surpresa, imagina se você não fizer. É isso que... Ô, meu irmão, muito obrigado. É isso que eu estou querendo levar os irmãos a conscientizar. Às vezes acontece, irmãos. Tem. Eu vou dizer o contrário? Tem. É porque a matéria aqui está falando o seguinte, é responsabilidade dos pais, que nós não podemos fugir disso. Mas acontece às vezes dos pais instruir no caminho, dar testemunho, dar exemplo, ser pessoas íntegras. Porque às vezes também acontece ao contrário. Irmãos, é muitos fatores. Tem pais que querem ensinar uma coisa que não vive. Tem pais que querem ensinar honestidade sendo que ele não é honesto. Quer ensinar a verdade sendo que ele é mentiroso. Quer ensinar integridade sendo que ele é injusto nos seus negócios. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Agora tem o outro lado também. Dos pais que instruem certinho, é exemplo de integridade, de verdade. E os filhos, infelizmente, chegam a determinada hora e se bandeiam. Acontece. Mas aí, você não traz essa culpa para você. Agora, o problema é quando lá na frente os filhos se bandiam, aí você onde foi que eu errei? Talvez você errou nisso. Na hora que era a hora de educar, na hora que era a hora de comer, você não fez. E aí, a sua dor vai ser muito maior. Porque eu sempre falo, irmãos. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Quando o meu filho Anthony fez 18 anos de idade, eu tive uma conversa aí, ó, de homem para homem. Falei, meu filho, com 18 anos agora, diante da justiça humana, você é totalmente responsável pelos seus atos agora. Eu tive essa conversa com ele, foi uma conversa demorada. Eu falei, você sabe que o tempo da sua criação, não sou perfeito, mas o seu pai te ensinou e viveu a justiça, a verdade, a integridade. Fui falando para ele. Agora, a responsabilidade é sua, mas saiba que meu coração não pesa, porque eu te ensinei o caminho e no caminho que você deve andar. Então, Deus que livre e guarda acontecer de se bandear, de se desviar, a minha consciência não me cobra e não pesa. Agora, o problema é quando você não faz. O problema é quando você não ensina. O problema é quando você sabia que você poderia ter feito e você não fez, e aí você vê o jovem lá se perder e você fica com sua consciência extremamente pesada. Aí quando você vai falar, se você vem falar agora pra mim, ele vai falar isso agora que você vem falar disso pra mim. Agora, quando você ensina é diferente. Você fala, eu te falei. Eu te instruí. Então, tá vendo como é que muda o argumento? E sua consciência não pesa?
Então, é nesse ponto que eu incluo os irmãos. Irmãos, só para finalizar aqui, até o próximo dia, assim, ó, podemos formar um quadro mental do ensino diário dos meninos hebreus, imaginando as perguntas que eles faziam e as explicações que os pais procuravam dar. Num intercâmbio de ideias que formavam a parte integral e normal das tarefas cotidianas. Sabe o que falta hoje, muitas vezes, irmãos? É diálogo. Tem algumas famílias desestruturadas emocionalmente? Qualquer coisinha é motivo para grito, para briga, e o pau quebra, e sai diálogo. Vou dar um exemplo claro para vocês. Esses dias, que, geralmente, por exemplo, quando o Josiana faz faxina, quando é dia de fazer faxina, a gente sempre ajuda. Eu faço alguma coisa, eu vou lá lavar o banheiro, dar uma geral no banheiro, nas paredes, no box, tá? Ou fazer alguma coisa. Aí que você vê o quanto você é normal. E nós temos que entender assim que nós somos pessoas normais, tá? A gente vai lá, ajuda. Aí eu pedi o Daniel para fazer uma coisa. Adolescente sabe como é que é, né? Já começou a entrujar, não querendo fazer. Aí eu parei tudo. Falei, meu filho, observa para você ver. Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo aqui. Olha isso. Olha sua mãe como é. Seria demais. Mas não é boa. O que você vai fazer é mínimo. O que você vai fazer é arrumar sua roupa. O que você vai fazer aí é arrumar os seus tênis aí, seus calçados. O que você vai fazer é arrumar seu quarto. O que você vai fazer é descer com lixo. É demais. É conversar, irmãos. Porque senão, por causa de um negócio desse, daqui a pouco vira um panavoeiro dentro de casa, vira aquela gritaria, vira aquela briga. Coisa que às vezes, com simples diálogo, você resolvia aquele negócio lá. Tá? Então é isso, irmãos. Tá? Porque o que eles mais têm é que questionam. Filhos gostam de questionar tudo. E aí os pais têm que estar preparados para dar aquela resposta. Não, você tem que entender que um pai e uma mãe, ele tem muito mais maturidade, muito mais vivência, muito mais experiência. O negócio é às vezes que os pais querem se assemelhar com os filhos. Criou essa ideia aí de que, eu sou amigo do meu filho. Você é amigo, mas primeiro você é pai. Você é amiga, mas primeiro você é mãe. Tá? Então eles têm que entender essa questão de autoridade. Mas a autoridade, irmãos, ela é colocada assim. Tipo assim, quando você começa a usar argumentações que realmente vai suplantar o dele. Não era? Adolescente lá de 11, 12, 13 anos vai ter mais preso por você? Que tem 40? Então assim, então você vai, mas tem que ser no diálogo, irmãos. Às vezes eu vejo, meus irmãos, por exemplo, o pastor nos colocou lá para atendimento de casais, e nós estamos atendendo os casais. Eu vejo, irmãos, uns desequilíbrios que eu falo, meu Deus do céu. Coisa que poderia ser resolvida, pastor, com uma palavra, com uma frase. Eles conseguem arrumar uma confusão com aquilo ali. Uma coisa simples. Falta inteligência emocional, irmãos. Diálogo, por exemplo, é inteligência emocional. Vamos sentar aqui, dialogar, vamos... É isso que acontece. Quando não é formado essa inteligência na infância, isso se propaga. Se propaga. Você dá um exemplo da Vitória. A Vitória estava lá querendo fazer algo e chorando querendo fazer aquele algo. Aí, ela não estava conseguindo fazer? Não, ela queria resolver uma situação e ela usou o choro para tentar me convencer. Tá, entendi. Aí eu cheguei, sentei com ela, conversei com ela, expliquei para ela, disse com relação ao tempo, a maneira, como ela poderia alcançar. Isso. 5 minutos depois ela estava rindo comigo. É isso que eu tô falando. Então ela entendeu. Então, meus irmãos, um pai, claro, uma mãe tem muito mais maturidade. Agora tem pais que começam a discutir, aí que você tá chorando, eu vou chorar, daqui a pouco vira aquela, aí começa a bater boca. Aí o pai e a mãe se igualam. O pai lá de 40 anos se iguala com a criança de 10, de 11 anos. Não. Acaba cedendo a vontade da criança. Exatamente, entendeu? Não viu o caso lá recentemente de uma... Foi até notícia no Brasil todo, um vídeo da menina que queria um iPhone 15 e parece que a mãe comprou, não sei, foi um 12, não sei, uma coisa assim. E a menina de 20, a menina não, a mulher já, né? Mulher na idade, né? 20 anos de idade, esperneando, igual uma criança de 4 anos, 3 anos de idade, esperneava assim, igual aquelas crianças que dá pirraça.
Gente, eu tô falando pra vocês, mano. A mãe deu um telefone, um iPhone 12, ela disse que queria o 15. É isso que eu tô falando, irmãos. É o iPhone, tá? Imagina o ambiente que não tem esse lá. Jesus tem... Irmãos, nós vamos pro intervalo, rapidamente, tá? 10 minutos. E depois a gente volta aqui já falando sobre a educação da criança hebraica. Tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês alguns textos de provérbios aqui, que vai ser bem legal. Assim, às vezes só tá falando uma coisa aí, eu não consigo assim, igual, só começo a falar negócio das Bíblias. Eu queria escrever aqui com as Bíblias, não consegui escrever não. Não, mas fica tranquilo. Coloca lá, pode passar, meu pastor, pode passar, não tem problema não. Coloca lá no grupo. No Alan, quais são as Bíblias que falou? Aí eu mando lá, entendeu? As Bíblias que Tá bom. tem escrito lá. O grupo é para isso mesmo, irmãos. O grupo, Tem até algumas aqui em PDF. o grupo é justamente para a gente interagir nisso aí, tá? Meus queridos, voltando aqui, então eu acredito aí que deve estar na página 9 de vocês, vão pelo título, a educação da criança hebraica. Tá? E uma das coisas que ele fala aí, meus irmãos, na educação da criança, era que os pais... você fala, o tempo era outro. Não, irmãos, mas pode aplicar. Os pais tinham a responsabilidade também de ensinar uma profissão para os filhos, para que os filhos pudessem sobreviver. Tá, irmãos? Aplicando para os dias de hoje, é interessante, irmãos, os pais conversarem com os filhos acerca disso. Porque eles, às vezes, eles é meio confuso. E aí, meu filho? O que você quer fazer? E incentiva. Vamos procurar, pai, eu gosto, por exemplo, de tal área. Então vamos. Tá? Pai, eu sei lá, acho que eu prefiro trabalhar numa empresa. Bom, que área? É importante, irmãos, os pais conversarem sobre isso também com os filhos. Tá? Porque às vezes eles ficam meio confusos. E aí os anos vão passando, daqui a pouco o menino tá aí de maior e não sabe fazer nada na vida. Infelizmente essa é a verdade, irmão, não sabe fazer nada. Então é um preceito também que os pais têm que atentar. Mas para isso tem que ter diálogo, tem que ter harmonia, tem que ter comunhão entre a família. Tá? Os pais precisam conversar mais com os filhos. E aqui, meus irmãos, vocês podem ver aí que fala um pouquinho do desenvolvimento da criança hebraica. Então ele coloca aí, por exemplo, me ajuda aqui, meus irmãos, página 9. Só para vocês entenderem aqui, ó. Cadê? Página 9, né? Ó. Tá. Ó. Tá aí no antepenúltimo parágrafo da página 9, tá? Vai dizer assim, ó. Aos 6 anos, a criança devia frequentar uma espécie de jardim de infância. Olha aí, ó. Que geralmente ele era acompanhado por um pedagogo. Olha na imagem aqui, meus irmãos, como é que era. Que deve ser, tá um pouquinho, mas isso aqui. Pedagogo, na idade antiga, era esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, peraí. O pedagogo era um escravo que pegava a criança e conduzia ela para a escola. É claro que, com o passar dos anos e dos séculos, o sentido da palavra pedagogo foi mudando. Pedagogo hoje é formado em pedagogia, tá? Aquela coisa toda. Mas o pedagogo mesmo, na antiguidade, era aquele que pegava a criança pela mão e conduzia ela até a escola. Tá? É tanto que Paulo ele usa essa ilustração aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, quando ele diz assim, ó. A lei nos serviu de aio. Aio quer dizer pedagogo. A lei, ela nos conduziu para a justificação em Cristo. Então, é isso que o escravo fazia. Pegava a criança, pegava pela mão e levava até o local de ensino. E geralmente, irmão, as crianças aprendiam assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá no colo? Tem um no colo, não, assim? Não, ele tá puxando a mão assim, da criança. Porque é uma estátua, né? É por isso que, por exemplo, Paulo vai dizer assim, ó, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, porque ela sentava no chão, tá vendo? O professor ficava ali, por isso que é aos pés, tá vendo? Aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, era assim que acontecia. Essa nós podemos dizer que era uma escola dominical primitiva. Era assim que acontecia, tá, irmãos? Mas lembrando
que essa criança, ela era, né, instruída primeiramente em casa. Tá? Aí fala que sentada no chão, com as pernas cruzadas, sobre um tapete ou numa esteira, a criança aprendia as primeiras letras, gravando os caracteres com estilete, como era na aula. Entre os 10 e 12 anos, irmãos, era uma fase crucial da criança, principalmente a do sexo masculino, porque ela passava por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Inclusive, alguns chegam a dizer que foi a reunião, por exemplo, que Jesus passou lá em Lucas capítulo 2, quando ele fica ali no templo, né? Maria e José acham que ele estava no meio da multidão, e quando ele estava lá no templo. O Bar Mitzvah, a palavra Bar Mitzvah no hebraico significa filho da lei. Bar é filho, Mitzvah, isso quer dizer da lei, filho da lei, Bar Mitzvah. E o rapazinho com entre 10 e 12 anos avaliava o grau de conhecimento que ele tinha da lei. Avaliado o grau de conhecimento que ele tinha da lei, então essa criança, ela passava a ser totalmente responsável pelos seus atos. Cumprindo, por exemplo, o que está escrito em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, que diz que até uma criança dará conta das suas obras. Olha só, irmãos, como é que era. E hoje, né, por exemplo, a gente ignora tanto isso aí, que a gente chega ao ponto de dizer que toda criança vai para o céu. Não sei não, tá, irmãos? Tem criança, irmãos, tem criança aí com eternidade, tá? 8, 9 anos que é depravada. Sim. Tô falando para vocês que tem. Mas as pessoas ignoram. Se eu não me engano, qual ciência agora que estuda? Mas eu acho que é psicologia. Que é a formação do caráter da criança se dá aos 7 anos. Entre Até 6 e aos 7 anos, é. Entre 6 e 7 anos. Ou seja, a partir dos 7 ela já tem o caráter Exatamente. dela. Sabe? O caráter é aquilo que já está formado, né? Caracterizado nela, que a palavra caráter vem de caracteres. É muito sério isso aqui, irmãos. Esse tempo para trás mesmo, aconteceu uma situação, até uma amiga nossa lá de Minas, o filho dela, irmão, falou um palavrão com ela que eu tenho até vergonha de repetir para vocês aqui. E aí, quando o menino falou, o menino devia ter uns 5 anos, mais ou menos, ela riu. E como a gente tem intimidade, eu falei assim, você vai rir? Ela não sabe de nada, não. Não é essa a concepção que nós temos. Como que não sabe de nada, irmão? Para falar uma coisa horrenda daquela, como que não sabe? É isso que eu estou falando. Então, infelizmente, irmãos, é esse tipo de coisa que a gente parece que está se habituando a isso aí. Não pode, irmãos, tá? Então, veja, irmãos, que o desenvolvimento de uma criança hebreia era muito minucioso, tá? Com 12 anos, cerca de 10 e 12 anos, irmãos, aquela criança, mediante o grau de conhecimento que ela tinha da lei, ela já era totalmente responsável pelos seus atos. Então isso é muito sério, tá, irmãos? Aí fala aqui, meus irmãos, no meu aqui está na página de número 11, no primeiro parágrafo. No seu deve estar na página 10, no primeiro parágrafo, que diz que, segundo os dispositivos da lei mosaica, devia todo rabi aprender um trabalho mecânico a fim de que, caso necessidade, ele poder ganhar o seu sustento com o labor honesto de suas mãos. Aqui, meus irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Até mesmo, irmãos, por exemplo, era muito comum naquela época, quando o menino completava aí 10, 12 anos, e ele já tinha um grau de conhecimento legal da lei, ele era mandado para as escolas rabínicas, com a pretensão, claro, dele se tornar lá um mestre, um professor, um rabino, e ele... Porém, mesmo assim, ele tinha que ter uma profissão. Hoje, por exemplo, irmãos, eu vejo, por exemplo, até mesmo muitos jovens, e eu já tive experiência disso, que ele começa a fazer 2, 3 pregações aí, ele já começa a querer viver da obra. É verdade. Estou vivendo da obra. Daqui a pouco ele não começa a receber mais convite, e fica frustrado. Quando vai ver, não sabe fazer nada. É sério, irmão, esse negócio que eu estou falando para vocês. Tá? É muito sério isso que eu estou falando. Muito sério mesmo. Mais uma vez, os pais precisam, igual por exemplo,
Vou dar um exemplo claro para vocês. O meu menino, ele prega direto nas igrejas lá. Todo final de semana tá o cartaz dele lá, tal igreja. Tanto do ministério dele como de outros ministérios também. Mas eu já cheguei para ele e falei, meu filho, essa questão de itinerância, toma muito cuidado. Eu falei para ele. Itinerante que ganha dinheiro é só os famosão. É sério, irmãos. É só os famosos. Tá? Muitas vezes quando você vai aí, é verdade, entendeu? Você ganha aquela oferta simplória, que dá para você pagar um combustível e fazer um lanche depois depois do culto. Amém, glória a Deus por isso. E ninguém trabalha para o Senhor por isso aí, tá? Mas quem ganha dinheiro com itinerância é só. E aí, fui conscientizando ele, ele faz isso, mas ele tem o trabalho dele. Tem o trabalho dele, certinho, tá. Então essas coisas têm que ser ensinadas também, irmãos, porque senão, é verdade, se frustra. Né? Essa nova geração que vem aí, infelizmente eu já vi alguns casos acontecer. Então esse preceito aqui é interessante. Eles poderiam até estudar na escola rabínica para poder futuramente ser um rabino, mas eles tinham que aprender uma profissão também para, se caso o negócio lá não fluir, não acontecer, eles têm alguma coisa para poder fazer, para se sustentar, para não morrer de fome. Tá? Jesus, por exemplo, irmãos, ele aprendeu uma profissão com o seu pai, né? O seu pai ficou na condição de pai, né? José, tanto que ele era do mesmo ofício, tá? É claro que chegou um tempo determinado em que Jesus, ele se entregou completamente, né? Com uns 30 anos de idade, ele se entregou completamente a pregar e a proclamar o reino de Deus. Creio eu, e a Bíblia também nos dá esse respaldo, que até os seus 30 anos de idade, Jesus, ele trabalhava ali como carpinteiro, tá, irmãos? Que era o mesmo ofício daquele que estava na condição do seu pai, né? José. Então, e também, irmãos, fala aqui que aos 12 anos também, eles já participavam das questões religiosas, tá? Como foi o caso de Jesus. E aos 15 anos, era a época em que os pais interessados em certos recursos destinavam os filhos para serem doutores da lei, aquela coisa toda. Inclusive, irmãos, era mais ou menos nessa idade também, que aqueles que não fossem para as escolas rabínicas, aí era só os homens, né? Só os rapazes, era a idade que geralmente eles se casavam também, irmãos. Sabia? Não pense vocês que na antiguidade os casais se casavam velhos, não. Tá? Inclusive, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu já nesse livro que fala o guia mais completo do judaísmo, o sinal que a mulher, que a moça tinha de que já podia casar era a primeira menstruação. Que eles entendiam o seguinte: menstruou, o corpo já tem estrutura. Eles entendiam assim, já tem estrutura para gerar uma criança. Então, geralmente, as moças se casavam com 13, 14, 15 anos. Era bem novinha. Tá? Maria tinha mais ou menos essa idade, irmãos, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel e falou que ela ficaria grávida. Alguns falam entre 16 e 17 anos, aproximadamente isso aí. Era comum naquela época, tá? Muito comum. Casar bem jovens. Casar bem jovens, justamente por causa disso também, a questão da pureza sexual. Por quê? Por que o preceito tanto da virgindade masculina e feminina era colocado, irmãos? Tá? O mundo que vem com essa ideia que a moça tem que ser virgem ou não. A Bíblia deixa bem claro, isso aí dentro dos preceitos, que ambos tinham que ser virgem. Por quê? Para um se contentar com o outro. Estou falando na intimidade. Porque se teve muitas experiências ou parceiros antes, talvez o companheiro que ela casou, ou o companheiro que ele casou, não foi igual à experiência que ele teve lá anteriormente. E aí a probabilidade de haver traição era muito grande. Então, quando ambos se casavam puros, virgem, castos, eles iam se descobrindo e eles iam se completando, tá? E eles se contentavam, eles se completavam. Legal, né? Então, esse é o preceito, irmão, tá? E isso tem que ser, irmãos. Às vezes eu fico triste, mas eu acho que essas coisas não é ensinado, muitas vezes. É por isso que tem que conviver claramente, até mesmo dentro da igreja, com gravidez na adolescência. Com jovens caindo. Não, e outra, e parece que parece, irmãos, que muitas vezes tem isso aí como normal. Tem uma vez mesmo que aconteceu um negócio, eu fico observando.
Ainda bem que ele caiu com mulher, né? Porque hoje tá perigoso. Meu Deus. Não, sério, as pessoas banalizaram, irmãos. Banalizou o pecado. Irmãos, não tem diferença. Deixa eu te falar um negócio pra você. Homossexualismo não tem diferença de prostituição, de fornicação. É o mesmo pecado. Não tem diferença. Mas a gente banaliza. Ah, foi melhor ter... Olha que ponto de santidade que nós chegamos. Ah, foi melhor que porque fornicou com o sexo oposto. Chega às raias do ridículo, irmão, tá? Porque a gente tá se conformando, é duro, irmãos, quando a gente vê uma geração se conformando com o pecado. Se conformando com o pecado. Não. Nós temos... Uma vez eu estava falando para o irmão, ele falou, rapaz, falar essas coisas dentro da igreja hoje é pesado, tá? Eu falei, pois é. É por causa disso que nós temos que conviver com o pecado todo dia, entendeu? E tê-lo como normal. E não vai ser, irmãos, tá? Falando ainda de escola, irmãos, existiam duas grandes escolas em Israel, como fala aí na página, deve ser na página 10 aí, tá? Antes do tópico o dever de educar, fala de duas escolas que tinha, que era a escola de Hillel e de Shammai. Por exemplo, dentro da escola de Hillel, tinha um grande nome, um grande doutor, um grande professor, que ele é citado na Bíblia, lá em Atos 5,34, que era Gamaliel, o qual foi o mestre de Paulo, tá? Que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Deixa eu explicar para vocês, irmãos. Quando fala, é aqui que vem um ponto importante. Quando fala da escola de Gamaliel, na escola de Gamaliel, eles não aprendiam só sobre espiritualidade e religião, não, irmãos. A escola de Gamaliel ensinava sobre muitos outros assuntos, como filosofia, sim, astrologia. Astrologia? Naquela época, a astrologia era uma ciência pura. Hoje não. Hoje a astrologia está misturada com misticismo, com esoterismo, com horóscopo, uma treinada toda aí. Mas naquela época, por exemplo, era ciência pura. Até porque foi através de uma estrela que Deus guiou os sábios do Oriente para poder ir ver o menino Jesus. Tá, irmãos? Só para vocês entenderem que era pura naquela época. Era estudar os astros, aquela coisa toda. Então, tinha várias matérias dentro do currículo, tá? Paulo, por exemplo, irmãos, ele debateu, em Atos 17, por exemplo, com dois grupos de filósofos que eram os principais grupos lá, que eram os epicureus e os estoicos. Tá? Pode ver lá em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, ele debate com filósofos. Então, irmãos, veja só. Eu aprendi uma frase muito interessante do professor... Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Ele era da mesma faculdade lá, da mesma universidade lá do Hawkins, Dr. John Lennox. John Lennox. Inclusive, ele tinha uns debates muito acalorados com o Hawkins, principalmente porque o John Lennox é crente. Para vocês que não sabem, irmãos, Cambridge é uma universidade presbiteriana. E o tal do Hawkins, que era ateu, tinha cadeira cativa lá. É isso que eu não entendo. É presbiteriana. A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ela é presbiteriana. Enfim. Então o John Lennox, ele tinha muitas... Inclusive, ele tem um livro muito bom, irmãos, o Contra a Correnteza, que ele fala sobre a história de Daniel. Daniel, né, um rapaz de Deus, estando num mundo contaminado, né, na Babilônia. Muito bom esse livro. Mas, enfim, John Lennox diz o seguinte, a pouca ciência te afasta de Deus, mas a muita ciência te aproxima. Vou repetir novamente. A pouca ciência te afasta de Deus. A muita ciência te aproxima. Tá, irmãos? Então isso é muito importante. Porque quanto mais você, por exemplo, estudar as coisas, quanto mais você se aprofundar em algo, você vai ver que tem algo sobrenatural. Por exemplo, tem um testemunho mesmo do saudoso doutor Enéas Carneiro, que foi o melhor presidente que o Brasil não teve, tá? Todo mundo achava ele um louco. Sim.
Porque até nisso tem corrupção, né? Não quero entrar muito nesse assunto, mas os demais partidos tinham 5, 6, 7 minutos de propaganda eleitoral. Ele tinha 50 segundos, o partido dele. Por isso que ele falava, irmãos, aquele homem conseguia falar 4 palavras por segundo. Ninguém conseguiu 4 palavras por segundo. É um negócio, entendeu? E ele fala uma coisa bem interessante, ele diz assim, gente, eu estudo desde os 8 anos de idade. Só em medicina, irmãos, ele tinha 4 doutorados. Só em medicina. Ele tinha ao total 8 doutorados. O saudoso doutor Enéas Carneiro. E ele disse o seguinte, eu estudo desde os 8 anos de idade. E ele diz uma coisa bem interessante. Não há nada no universo que é simples. Tudo é complexo. Aí. Ele perdeu a conexão e fala na hora. Hein? Eu até pensei que foi o meu. Eu falei, o meu tá aqui. Ei, missionário. Eu estou caçando o meu tá aqui. Irmãos, bom, olha só. E ele fala assim, ó, eu não vejo no mundo nada que é simples. Tudo é complexo. Olha, por exemplo, a estrutura do planeta. Olha, por exemplo, o peso da Terra. Olha, por exemplo, o movimento de rotação. Irmão, ele começa a falar e fala assim, se nós duvidarmos que existe um ser supremo que governa e que controla toda essa criação, ele fala assim, é muito bonito para o jovem hoje dizer que é ateu, mas não tem como. Diante da complexidade das coisas, não tem como. O senhor falou da questão da ciência e que a ciência aproxima de Deus. Eu lembrei de quando eu estava fazendo curso técnico em Química, uma das matérias que a gente estudava era a bioquímica, né? Uhum. E aí a professora que ministrava a matéria pra gente, ela contou sobre uma pesquisa que eles estavam, na época, ainda estavam desenvolvendo na bioquímica, que era estudar como que ocorria a divisão celular para a formação, né, do embrião e tal. E aí ela falou pra gente no dia que eles foram estudando, eles conseguiram chegar até a primeira divisão celular. Eles conseguiram chegar e explicar. Tipo, porque eles conseguiam, a questão toda que eles estavam tentando estudar, é porque, assim, de duas células, no caso, né, que é do homem e da mulher, o óvulo e o espermatozoide, aquelas células começam a se dividir e cada uma recebe um código, como se fosse um código para ela desenvolver Sim. um determinado... O Dr. Enéas fala sobre isso também. Isso, determinadamente. E eles estudaram e até entenderam como que ocorria para elas, os códigos que aconteciam para elas gerar os órgãos. O que eles não conseguiram explicar e nunca conseguiram desvendar foi qual era o primeiro comando que fazia com que as células começassem a se dividir. Aí que está o mistério. Irmãos, o Dr. Enéas fala, irmãos, que se for, por exemplo, dentro do código genético humano, se for anotar só os códigos, segundo ele, daria mais de 100 livros, cada um com 500 páginas. Vou entrar nesse assunto que é muito complexo, né? Mas olha o que Salomão fala. Ele fala o seguinte, olha. Ele diz assim, ó. Quer ver? Em Eclesiastes capítulo 11, ele vai dizer assim, ó. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Quem está falando aqui foi um dos homens mais sábios, irmãos, que pisou na face dessa terra, que foi o rei Salomão. Irmãos, mas voltando aqui, falando sobre, no último tópico nosso aqui, na nossa agenda de hoje, o dever de educar. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos de Provérbios. O primeiro aqui nós já lemos,
Nós já recitamos que é Provérbios 22:6, que é instrui no caminho, não é instruir o caminho. Você lembra um filme que ficou muito famoso no Brasil, que era aquele, eu esqueci o nome dele, que falava das gangues lá do Rio de Janeiro, das favelas, como é que era o nome? Me ajuda aí, irmãos. Ficou muito famoso esse filme, ganhou até Oscar. Tropa de Elite? Não. Tropa de Elite. Tinha um camarada lá que ele fazia tudo errado. E ele queria que o filho dele fizesse o certo. Como? É o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não existe isso. Instrui no caminho que se deve andar. Então guarda isso. O outro texto que eu quero ler com vocês de Provérbios, aliás, irmãos, eu selecionei alguns aqui, mas o livro de Provérbios é tremendo. Não só para a área de instrução de filhos, tá? Mas em vários presentes da vida. Em Provérbios capítulo 13, 24, olha o que diz em Provérbios 13, 24. Olha, Provérbios capítulo 13, versículo 24, vai dizer exatamente assim. Olha aqui. 13, 24. Não, perdão, acho que eu coloquei errado aqui. Não é 13, 24, não. Aqui tem a vara. Isso, é o qual aí? 13, 24. É isso mesmo. 13, 24 é isso mesmo, né? Isso. 13, 24. Ó, o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas quem o ama, ao seu tempo o castiga. Irmão, isso é muito forte isso aqui. Criança, irmãos, filho não pode viver sem repreensão. Na verdade, se você for analisar, tem hora que os filhos pedem para ser repreendido, mas só que os pais parecem que não atentam para isso. Teve uma vez mesmo que tinha um pastor pregando, eu nunca esqueci. Aí, meus irmãos, o menino começou a fazer uma pirraça lá. Aí ele falou assim, ó gente, quando eu tava pirraçando desse jeito assim, eu tava falando assim, mãe, me dá umas palmadas. Ele brincando. Enfim, tá, irmãos? Criança necessita de ser repreendida. Ela necessita de ser disciplinada. Mas, porém, tem que ser no tempo, irmãos. Tem pais que envergonham os filhos. Tem pais que fazem os filhos passar o carão. Paulo vai dizer assim, pais, não, olha o que ele vai dizer, em Colossenses capítulo 3, só para vocês terem uma ideia, ele vai dizer assim, ó, pais, eu vou falar para vocês aqui, quer ver? Da íntegra, melhor ler porque talvez você pode errar aqui em alguma palavra. Vai dizer assim, ó, Colossenses 3, versículo 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Tem pais que às vezes faz o filho... É um ser humano, tá, irmãos? Tem que ser corrigido? Tem. Mas cuidado se não envergonhar. Você gostaria que te envergonhasse? Mesmo se você estivesse fazendo errado, que alguém te envergonhasse na frente dos outros? Um patrão te envergonhasse? Ou alguém te envergonhasse, ainda que você estivesse fazendo errado? Tá? Mas... ao seu tempo, vou voltar no texto lá do 24, o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, o pai que ama o filho, ao seu tempo, no tempo certo, ele o castiga, ele o corrige. Tá, irmãos? Então, assim, às vezes o que falta é essa sabedoria nos pais, tá? De saber o tempo certo de corrigir. Outro versículo que eu quero ler é Provérbios ainda, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, olha, ouve, filhos, a correção do teu pai, a correção do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Entendeu? Para conheceres a prudência. Então, estais atento à correção, à exortação. Então, os pais precisam fazer isso com os filhos, irmãos. É dever dos pais. É dever dos pais instruir sobre várias áreas da vida, tá? Por exemplo, vira e mexe lá, a gente pega o celular do Daniel.
E observa lá umas conversas, tanto no Instagram como no WhatsApp. Se a gente vê alguma coisa lá, o que é isso aqui? Que conversa é essa aqui? Destruído. Ele está crescendo dentro de um limite. Exato, mas tem que ser assim, pais, né? tem que ser. Porque, irmãos, daqui a pouco... Irmãos, você vai ver, eu já trabalhei com pessoas que eram obreiros na igreja, irmãos, e no trabalho não dá testemunho nenhum. Falo que não deve, umas conversas meio tortas, não dá testemunho nenhum de cristão. Imagina um adolescente. É verdade, irmãos. Se você não... É correto um cristão agir dessa maneira? É correto um cristão falar dessa maneira? É instrução. Isso é dever dos pais, irmãos. Os pais não podem corrigir. Agora tem pais, irmãos, que nunca pegou no celular do filho. Nunca. Nunca deu uma prescrutada, uma examinada assim, ó. Para poder ver o que está rolando lá, o que está acontecendo. É verdade. Pelo menos para poder instruir. Mas prefere fingir que não sabe, para não ter problema. Mas não pode ser assim não, tá? Outro versículo que eu quero ler. Provérbios ainda 23, 13. Diz assim, ó. 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso ela morrerá. Né? Igual eu vi lá. Ali havia a vara da primeira infância, e a juíza era minha mãe mesmo. Não tem isso, a vara da primeira infância? Então, a vara da primeira infância lá, a juíza era minha mãe, ou seja, a vara comia de concha. Né, irmãos? Assim, o que eu estou dizendo é assim, aí fala, mas porque não pode que os direitos humanos... Irmãos, não é. Olha só, é tudo uma sequência. A primeira arma é o diálogo. Por exemplo, eu já bati nos meus filhos, eu não minto, não, eles ficam dando uma de... Não sou, já. Mas eu batia quando todos os outros recursos já tinham falhado. Eu conversava, entendeu? Eu mostrava, eu dizia que não podia. Aí quando os outros... Aí quando falhava, aí tinha que vir a vara da primeira infância. Tá, irmãos? Agora, é o que eu estou falando. Muitas vezes é agressão, eu não estou falando de agressão. Eu não estou falando de tirar sangue, eu não estou falando de dar murro, eu não estou falando de dar chute, eu não estou falando de bater a cabeça. Não é nada disso, irmãos. Não estou falando de agressão, não, tá? Na idade propícia é, às vezes, sim, uma palmada, sim, nem por isso ela morrerá, tá? Saber por que ela está apanhando, que tem pais que às vezes batem nos filhos e nem sabe por que ele está apanhando. É verdade, nem sabe por quê. Entendeu? A minha mãe era vara de goiaba. Pois é, não. Famosa vara de goiaba. Porque a gente fala, não pode bater nos filhos. Irmãos, concordo. Mas se todos os outros preceitos falhou, você já conversou, você já mostrou, você já ensinou, você já corrigiu, você já botou de castigo, já deixou sem alguma coisa, vai ficar sem o celular, vai ficar sem o videogame, vai ficar sem a televisão. E não está resolvendo? Ai, irmão. É o que o texto está dizendo, irmãos. Tá? É o que o texto está dizendo. Prossegue ainda no versículo 14, diz assim, ó. Tu a fustigarás com vara e livrarás sua alma do inferno. Está escrito. Você fala, pastor? É isso aí que eu ia... Aí ia completar? Então. Irmãos, tem um registro que foi bem interessante. Um rapaz lá nos Estados Unidos, ele pegou pena de morte. Que alguns estados norte-americanos têm pena de morte. Só vou terminar isso aqui, para a gente já... eu vou dar a ficha de matrícula aqui para vocês preencherem. Antes dele morrer, ele recebeu a visita da mãe dele. E ainda que a mãe dele encostou lá na grade, ele deu uma mordida no nariz da mãe. Mas grudou mesmo assim, ó, que deixou a marca, arrancou sangue. E a mãe dele, não sei o que, porque isso fez. Ele falou assim, ó, eu vou morrer, mas a senhora vai ficar com a marca pro resto da sua vida. Toda vez que a senhora se olhar no espelho, a senhora vai lembrar de mim, que a senhora não me educou. A senhora nunca me perguntou o brinquedo que eu chegava em casa, se era meu, se não era, quem me deu, quem não deu. A senhora nunca foi na escola saber como é que eu era.
Só nunca procurou saber com quem que eu andava. Foi, tá vendo? Quando você não cumpre o papel de mãe, é isso que eu tô falando. Tá? Bom, por exemplo, a minha mãe, irmãos, olha, a minha mãe, ela não é crente. Não, minha mãe não. Padrão moral, meus irmãos, muitas vezes a gente quer associar, mas muitas vezes, irmãos, padrão moral não está associado literalmente à religião, não. Isso é fato. A minha mãe, se nós chegasse lá com um lápis, oh meu Deus, quantas vezes minha mãe já fez isso? De levar, quem te deu? Ela levava lá na casa do menino, você deu mesmo isso aqui pra... E se não desse aí, pronto, tava rara comida de comer. E olha que minha mãe criou a gente sozinha, irmãos. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Viu? Ela criou tudo sozinha. Mas ela prescrutava. O que é isso? Onde é que você conseguiu isso? Não. Então, que graças a Deus, irmãos. Lá em casa, os filhos, tudo, graças a Deus, ninguém foi com um caminho tortuoso. É isso que eu estou falando. Tá? Porque é preceito moral. Mas tem pais que ignoram. Quer saber como os filhos andam, para onde é que está indo, o que está conversando, com quem está se envolvendo, e deixa o trem correr frouxo. Ah, irmãos, a decepção que vai ter depois é muito grande. Ah, irmãos, eu queria ler mais, mas não vai dar não. 22:15 diz assim, olha. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. Afugenta a tolice. Tá vendo, irmãos? É preceito, é palavra, irmão. Porque a criança, irmãos, a tolice está ligada a ela. Fazer coisa que não deve, de falar coisa que não deve, se envolver com coisa que não deve, se envolver, de ir por caminhos que não deve. E aí tem que ter alguém lá para poder controlar isso aí. 29:15. Oh, Jesus, rapidinho, quero ler isso. 29:15 diz assim, ó. A vara e a repreensão dão sabedoria. Aí, ó. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Criança entregue a si mesmo. Faz o que quer, na hora que quer, não tem limite nenhum, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para... Não. Não pode. Tem que ter regra. Entendeu? E a explicação da regra é o seguinte, eu sou o pai, a sua mãe é a mãe, e nós é que mandamos aqui, abaixo de Deus. Pronto. A regra é para isso. Então, mas como diz o ditado, cada macaco com o seu galho. Então você, na condição de filho, obedeça. As regras são essas. Você tem direitos, mas também tem deveres. A casa tem regra. Mas, esses dias mesmo, eu estava vendo, eu sinceramente não concordo. Uma coisa é quando lá é dividido. Por exemplo, quando a mulher é crente, o marido não é. Aí é diferente. Mas o casal lá é seu Mateus, lá, vizinho da nossa. O marido é a mulher crente, o filho coloca pancadão, funk. E o pau quebra. Não posso obrigar você a ser crente. Não. Você não pode obrigar nem seus filhos a ser crente. Que é uma coisa que os pais fazem. Às vezes bate na criança para ser... Irrita a criança para poder ler a Bíblia. Irrita a criança para fazer as coisas espirituais. Irrita a criança para poder ir na igreja. Você não está fazendo boa coisa, não. Na hora que ele tiver, ele chuta o balde. Né? Mas, filho fazer da minha casa mãe Joana? Quer ouvir seus trem? Longe daqui. Porta da rua, serventia da casa. Para poder fazer essas coisas erradas? Dentro da minha casa. Eu crente, minha mulher crente, sempre nós somos os pilares da casa. Vem colocar pancadão, funk, música mundana, aquelas músicas... Misericórdia. Não. Assim, de maneira nenhuma. E para finalizar, 31:26 diz assim, olha. É 31:26. 26. Não. Até aí tá bom, irmãos. Aqui é fala com sabedoria e ensina com amor. Isso. É isso aí. Falar com sabedoria e ensinar com amor. A doçura... Tem um outro texto de Provérbios também, que eu não lembro o versículo agora, mas fala assim, ó, que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Vou repetir. A doçura dos lábios aumenta o ensino. Tem pais que às vezes não tem controle para poder ensinar. Ele já ensina falando, gesticulando, cuspindo na cara do menino. É verdade. Ele quer mostrar a autoridade desse jeito. Não, irmão, a autoridade não se mostra assim. A autoridade é como o pastor Marcelo falou aqui. Está lá dando birra, está lá chorando. Vou explicar aqui. É assim. É isso. Às vezes isso aí resolve, não precisa usar vara.
Mas se precisar, protocolo secundário. Até o plano B. Irmãos, olha aqui que coisa linda. Ó. Acho que é na página 11 aí de vocês. Só para a gente finalizar aqui. Que fala sobre o resultado dessa instrução é o seguinte. Para que se multipliquem os vossos dias e os vossos dias e os vossos filhos, né, terá na terra que o Senhor te dá, que prometeu dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Deuteronômio 11, 21. É tanto, irmãos, que fala que o filho que honra pai e mãe, qual é a promessa? É o único mandamento que é seguir de promessa, para que te vá bem e te prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é muito sério, isso é muito forte. É o único mandamento que é seguir de promessa. Nenhum outro mandamento é seguir de promessa. Dos 10 mandamentos, não. É só ter um mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Não adulterarás. E o que é interessante, que agora aqui que vem o detalhe. Dos 10 mandamentos, são 4 que se referem a Deus e 6 que se referem ao próximo. Porém, o que faz ligação entre os preceitos a Deus e ao próximo é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito tremendo. É o mandamento que faz ligação entre os mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Meu Deus, é muito forte isso aí. Tem um rei aí, meus irmãos, que ele disse o seguinte, para encerrar aqui, ó. Esse rei aqui, ó, ele era um rei católico, mas ele era muito conhecido. Um rei francês aí, ó. Esse aí, ó. Napoleão Bonaparte, né? Foi imperador francês entre os anos de 1804 a 1815, tá? E ele disse o seguinte, olha o que ele disse aí, já está no final aí, tá? Da página 11, dessa da página 11. É isso mesmo, ó. Perguntaram para Napoleão Bonaparte o seguinte, quando começa a educação da criança? Aí ele respondeu o seguinte, tá? 20 anos antes do seu nascimento, respondeu o grande estrategista. A educação do educando começa com os educadores. Olha que legal, irmão. A educação do educando começa com educadores. O princípio da tarefa do educando começa com a educação do educador. Porque às vezes, mano, tem pais que falam assim, eu fui criado desse jeito, mas do jeito que você foi criado foi bom? Aí você quer passar essa mesma coisa pro seu filho? Ele tá com, né? Isso é mania, isso é compulsão à repetição, irmão. Você quer agir da mesma forma? Aí você avalia, foi boa a criação que você teve? Ah, entende que é assim. Então, ó, por isso que é importante. Ninguém pode dar o que não tem. Quem não foi instruído, não pode instruir. Olha que coisa interessante. A melhor maneira de ensinar é viver o que se ensina. Pronto. Exatamente, né? Quem vive o que ensina, ensina com autoridade. Porque ensina o que vive. É nesse sentido que fala que Jesus ensinava com autoridade, que é o texto que fecha aí de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Esse ensinar com autoridade, irmão, essa autoridade aí, é literalmente viver o que ensina. Tá? Então, muitas vezes, irmãos, a hipocrisia mora aí. Porque eu quero instruir a pessoa numa coisa, sendo que eu não pratico aquilo ali. Eu não vivo aquilo ali. Eu não coloco aquilo ali em prática na minha vida e eu quero ensinar aos outros. Aí Paulo diz, ensina aos outros, pois, e não ensina a ti mesmo.